Olá, seja bem-vindo à TV Evangelho. O tema de hoje é: dizem que Deus é brasileiro. Será mesmo? Pois bem, é isso que vamos ver hoje neste vídeo. Se Deus é brasileiro ou não. Você já ouviu alguém dizer que Deus é brasileiro? Durante muito tempo em minha vida, foi a frase que eu mais ouvi alguém dizer, que Deus é brasileiro. Então resolvi mostrar neste vídeo para você que esta frase é a coisa mais absurda que uma pessoa pode falar. Geralmente uma pessoa fala isso porque o Brasil tem muitas crenças, muitas religiões. Eles querem dizer que o povo brasileiro é extremamente religioso. Mas eu vou provar para você que Deus não está nessas religiões e que é o contrário do que eles dizem. E isso acontece porque a maioria do povo brasileiro adoram outros deuses e ignora o verdadeiro Deus. Mas antes de mostrar tudo isso para você, eu peço a você que se inscreva neste canal e faça também o seu comentário, para que você possa receber os próximos vídeos. Continuando, dizer que Deus é brasileiro é uma blasfêmia. Na verdade, Deus é de quem é filho. Mas saiba que nem todos são filhos de Deus. Há uma diferença muito grande entre ser ou não ser filho de Deus. Saiba que Deus não faz acepção de pessoas. Se é preto ou branco ou amarelo, se fala línguas diferentes ou não. Deus não escolhe bandeira para estar nas pessoas, mas para isso a pessoa tem que crer. Sendo assim, Deus não é brasileiro. Deus é de todas as nações, mas só daquela pessoa que crê que ele veio como homem e viveu entre nós e deu a sua vida para tirar o pecado do mundo e ressuscitou e voltou à sua origem como ele era, assumindo o seu lugar como Deus. A pessoa tem que crer dessa forma. Se não for assim, ela não pode ser chamada filho de Deus. Mas não é só isso. A pessoa precisa ser cristão. O povo brasileiro não tem gratidão a Deus por ele ter se sacrificado para salvá-los numa cruz e para nos dar uma nova oportunidade de vida e por nos ter adotado como filho. Pense bem, se vem uma pandemia ou uma tragédia qualquer, as pessoas se ajoelham para adorar uma imagem de gesso, de pedra e pede ajuda a essas imagens, que na realidade para eles é um Deus, mas para nós que somos cristãos sabemos que esse Deus não existe, pois o Deus verdadeiro, ele é único, ele é Cristo Jesus, o ressuscitado. Eles não reconhecem a grandeza do verdadeiro Deus, por isso eles trocam Deus por uma imagem. Agora, com todas as chuvas no Brasil, que tudo está desabando e milhares de pessoas desabrigadas, muita gente, mesmo com todo esse sofrimento, não reconhecem que só há um Deus. O povo brasileiro continua buscando outros deuses. Portanto, Deus não é brasileiro, pois a maioria do povo é incrédula e religiosa. E saiba que quem é religioso não é cristão, pois Deus não divide a sua glória com ninguém. A incredulidade no Brasil é tão grande que a maioria das supostas igrejas, que na verdade não são igrejas, com uma falsa santidade adoram a Moisés. Sendo assim, eles estão se afastando de Cristo. Veja o que diz em Hebreus 3, versículo 5. Diz o seguinte: Moisés, na verdade, foi fiel em toda a casa de Deus, como servo, para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Versículo 6. Mas Cristo o é como filho sobre a casa de Deus, a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firmes até o fim a nossa confiança e a glória da esperança. Perceba então, meu amigo, que temos que manter a confiança em Deus até o fim, até o último dia da nossa vida, por intermédio de Cristo.
não é por homens e nem por imagens. Não é pelo que eles estão praticando, que é a idolatria do sistema religioso. Veja o que diz o versículo 12. Diz o seguinte: Vede, irmãos, que nunca se ache em qualquer de vós um perverso coração de incredulidade, para se apartar do Deus vivo. Então saiba, a maioria das pessoas de hoje não quer saber. Eles continuam da mesma maneira de quando Paulo escreveu este versículo, esta carta aos Gálatas. Confira o que diz Paulo em Gálatas 3, versículo 1. Ele diz o seguinte: Ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou a vós, ante cujos olhos foi representado Jesus Cristo como crucificado? Versículo 2. Só isto quero saber de vós. Foi por obras da lei que recebeste o Espírito Santo, ou pelo ouvir com fé? Veja que Paulo repreendia o povo de Gálatas por causa da sua incredulidade. E hoje é bem pior, pois o povo, embora já tenham ouvido falar de Cristo, eles o rejeitam. E aqueles que não rejeitam o nome de Cristo, aceitam ficar dentro de um salão com placa de igreja, adorando o líder daquela denominação. Então, meu amigo, Deus não aceita tamanha hipocrisia. A glória de Deus é só dele, não é do homem. Veja o que diz em Gálatas 3:26. Diz o seguinte: Pois todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Então perceba que não é pela fé nos líderes das igrejas como da Universal, da Batista, da Assembleia ou de qualquer outra igreja pentecostal ou católica. É pela fé em Cristo Jesus. Sendo assim, meu amigo, não é por Maria, pelo pastor, nem pelo padre, nem pelo bispo, nem pelo papa, ou imagem alguma. É por Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, vos revestistes de Cristo. Mas o que você precisa entender é que esse batismo foi na cruz e foi pelo sangue de Cristo, uma única vez e para sempre. Não é com água como se faz hoje no sistema religioso. Batizar com água é anular os feitos da cruz. Então entenda, Deus não é brasileiro, Deus é de todas as nações e somente de quem crê que Jesus Cristo é o Senhor. Veja o que diz Paulo em Gálatas 3:28. Ele diz o seguinte: Não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, não há homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E sendo assim, só aqueles que crêem. Então perceba que Deus não tem pátria, mas os filhos de Deus sim. Todo aquele que crê e alcançou a plenitude do entendimento da graça de Deus tem uma pátria, que é o céu, pois quando morrer voltará a Deus. Mas fica bem claro que é só quem crê e que vive pela fé e que foi alcançado pela graça de Deus. Creio que você entendeu. Deus não é brasileiro. Saiba que a religião coloca uma barreira para que verdadeiramente Deus seja brasileiro. Se não fosse essa barreira da religião, que são muitas, aí eu poderia dizer sim, que Deus é brasileiro. Mas na verdade Deus é somente daquele que crê. Como Cristo disse, esse que não crê em mim não faz parte de mim. Portanto, meu amigo, por hoje é só. Creio que hoje a sua mente foi iluminada pelas palavras do apóstolo Paulo e da graça de Deus. Fique com Deus e até o próximo vídeo.